Então, na aula passada, nós entramos na apostila 4, no volume 4, e começamos pela frente A, as duas primeiras aulas de fisiologia vegetal, falando então sobre transpiração vegetal, primeiramente, como demonstrar, né, o processo de transpiração, e depois de fatores externos e internos que interferem, né, diretamente na transpiração. Então, para finalizar a fisiologia vegetal, né, desta apostila, da frente A, nos falta ainda uma aula que vai nos explicar a fisiologia, como funciona o estômago, como é que o estômago abre, como é que o estômago fecha. Nós sabemos que a abertura do estômago está diretamente relacionada à transpiração. Claro que a transpiração também acontece via cutícula, mas ela é pequena, ela é discreta e a maior parte da transpiração se dá, portanto, através do estômago. E o estômago, ele tem um mecanismo de controle e ele precisa ter, né? Se ele ficar por muito tempo aberto, isso pode implicar em desidratação e morte. Então, tem que haver um mecanismo de controle, e tem este mecanismo, e a aula de hoje vai ser para entender isso daí. Então, vamos tomar a nossa apostila. Aqui na página 7, finalzinho da página 7, onde nós temos aqui, né, começa a mostrar um pouquinho para a gente como é que é esse mecanismo de abertura e fechamento do estômago. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, de cara, assim, que não há segredo, né? O que explica esse mecanismo é algo que vocês já viram, já aprenderam, já conhecem, ou seja, só falta a gente aplicar nesse contexto aqui. Do que eu estou falando? Eu estou falando de osmose. Então, você já aprendeu isso ano passado, por diversas vezes este ano também nós voltamos a esse assunto, vimos que o próprio mecanismo de subida, descida da seiva também está relacionado à diferença de concentração, não é mesmo? Pois é, para a abertura do estômago não é diferente, também é uma questão de osmose, tá certo? Mas cabe lembrar, e isso desde o ano passado, quando estudamos a parte de histologia vegetal, nós vimos que os estômatos se encontram na epiderme da folha, preferencialmente na epiderme inferior, só que as células da epiderme são aclorofiladas, mas o estômago é clorofilado. Então, ao contrário das células vizinhas, o estômago tem clorofila. E isso vai fazer sentido agora. Por quê? Porque um dos fatores que regula a abertura e o fechamento do estômago é a luz. Então, de algum modo, o estômago ele tem que perceber se tem luz ou se não tem. Ele tem que ter essa percepção, porque é isso que vai indicar para ele, olha, se tem luz, é hora de fotossíntese. Então, o estômago tem que abrir, porque o estômago ele não está relacionado só à transpiração, claro que esse é o tema que a gente está tratando agora, mas, por exemplo, é pelo estômago que entra o gás carbônico para a fotossíntese. Então, as coisas estão relacionadas, não é? O estômago precisa abrir durante o dia para ter fotossíntese. O estômago também está relacionado à respiração, que acontece dia e noite, ok? Enfim, agora é hora de falar da transpiração, ok? Então, como é que o estômago abre? Então, isso tem a ver, como está dito aqui, olha, de início, com o turgor, com a concentração das células estomáticas. Então, estas células estomáticas, elas precisam estar mais concentradas do que as demais células, do que as células vizinhas, ok? Como é que isso vai acontecer? Primeiro aqui nós temos nessa imagem
o estômato, né? Veja que ele já está até aqui mostrando pela sua coloração a presença da clorofila. Ele é composto de 2 células em forma de feijão ou rim, né? São chamadas de células guarda, e um orifício no centro chamado ostíolo. Toda célula vegetal, ela é envolta por parede celular. Só que neste ponto aqui, próximo ao ostíolo, a parede celular ela é mais reforçada. É isso que a imagem está mostrando para a gente, olha só. Então, isso aqui é uma célula vegetal, esse aqui é outra, só que neste ponto aqui, a parede celular é mais reforçada. Isso vai fazer diferença aqui. Então, vamos lá. Vamos explicar como é que um estômato abre. Então, a abertura dos estômatos e, consequentemente, o aumento de turgor das células guarda dos estômatos dependem de vários fatores. Vamos a estes fatores. Primeiro, entrada de íons potássio e cloro nas células guarda. Então, primeira coisa, essa imagem resume tudo aqui, né? Acho que tem uma outra aqui para baixo que está melhor. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, são vários mecanismos. Primeiro deles, íons potássio e cloro entram nestas células guarda aqui. Pergunta: por que eles estão entrando aí? Porque o estômato foi iluminado. Então, quando o estômato é iluminado, ocorre o ingresso de íons potássio e cloro. Se tem íons potássio e cloro entrando nestas células, concordam comigo que elas vão ficar hipertônicas? Elas vão ficar mais concentradas do que as células vizinhas. O que mais que acontece? Quando as células guarda do estômago são iluminadas, ocorre hidrólise de amido. Como assim? Lembra que a reserva energética do animal é o amido, não é? Quando o estômago é iluminado, há um processo metabólico que converte amido em glicose. Para que isso, Sheila? Para que esta célula fique ainda mais hipertônica. Gente, qual é o segredo da abertura do estômago? Deixar essa célula hipertônica, tá bom? Então, como é que isso vai acontecer? Primeiro, entra íons nela, porque ela foi iluminada. Segunda coisa, o amido, que era osmoticamente neutro, não tinha papel osmótico nenhum, ele é convertido em glicose, mas a glicose tem papel osmótico. Ela vai tornar as células ainda mais concentradas. Que mais? Os estômatos não têm cloroplastos? Tem clorofila? Sim. Então, quando iluminados, eles fazem fotossíntese e ocorre a produção de glicose. Então, se já não bastasse o amido que foi convertido em glicose, estas células, porque possuem cloroplastos e porque fazem fotossíntese, diferente das vizinhas, elas vão sintetizar nesse momento em que elas são iluminadas mais glicose ainda, de modo que elas fiquem mais hipertônicas ainda. Então, por que essas células estão ficando hipertônicas? Elas estão ganhando íons e elas estão ficando cheias de glicose, beleza? O que vai acontecer? Se as células do estômago ficam hipertônicas, elas começam a ganhar espontaneamente, porque osmose é transporte passivo, não é? Então, elas começam a ganhar espontaneamente água das células vizinhas. As células vizinhas começam a perder água, doar água para estas células guarda do estômago, certo? E aí, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Esta célula aqui vai ganhando água, ela vai ficando inchada, ela vai ficando o quê? Que nome que a gente diz para isso? Ela vai ficando túrgida.
Ela vai ficando cheia de água. Aí você poderia me perguntar o seguinte, Sheila, mas se esta célula ficar inchada, cheia de água, não deveria grudar uma célula na outra e a abertura aqui, que é o ostilo, não deveria fechar? Realmente, deveria fechar. E por que que não fecha? Ao contrário, abre por causa deste reforço de celulose que tem aqui. Então, aquele reforçozinho de celulose que eu falei lá no começo, vamos voltar aqui, ó. Espera lá. Então, eu disse que esta célula tem aqui, nesta parte, um reforço de celulose. Então, conforme a água entra por osmose nestas células, elas vão ficando turcas, elas vão inchando e elas vão deformando. Só que esta parte mais rígida, olha só o que acontece com ela. Ela não consegue deformar, então ela vai curvando para os lados, de modo que aqui no meio vai formar essa abertura aqui, ó. Tá certo? Então, à medida que a célula vai ficando hipertônica, ela vai ganhando água das células vizinhas. Estas células vizinhas vão tirando água do xilema, porque o xilema vai repondo água, vai lançando água nesta região. Então, essa água vai sendo drenada para esses estômatos. Uma vez hipertônicos, eles abrem, tá? Outra coisa que acontece, nós vimos, quando estudamos hormônios vegetais, que tem um hormônio, que é o ácido abscísico, que ele está relacionado ao fechamento do estômago, tá? Então, ele está relacionado com isso aqui, ele vai perceber pH. Se ele perceber que o pH está ficando ácido, pela presença de muito gás carbônico, né, aqui, ele vai levar, né, ao fechamento do estômago. Vamos entender como é que o estômago fecha? Gente, se você entendeu como é que ele abre, você já sabe como ele fecha. Por quê? Porque é tudo o contrário. Quando o estômago deixa de ser iluminado, primeira coisa que acontece, aqueles íons potássio e cloro que entraram, agora eles vão sair. Segunda coisa, aquele amido que estava virando glicose vai virar o contrário, agora é a glicose que vai virar amido, vai estocar, entende? E se não tem luz, os cloroplastos não fazem fotossíntese, então diminui o teor de glicose ali. Ou seja, esta célula vai deixar de ser hipertônica. Ela vai ficar menos concentrada do que as vizinhas, ou seja, agora a água vai começar a abandonar o estômago e ir para as células vizinhas. E aí, a hora que acontece isso, a célula do estômago vai murchando, né? Vai ficando plasmolizada, e é isso que faz esta abertura fechar. Então, olha, sai os íons, né? Converte glicose em amido, e aí a água abandona estas células e, consequentemente, fecha aqui o estômago. Pessoal, deu para entender isso? Uhum. Deu. Deu sim. Tranquilo. Para quem sabe o que é osmose, para quem entende osmose, tá super de boa, né? Relacionando com o fato da célula do estômago ser clorofilada, fazer fotossíntese, faz mais sentido ainda do porquê que o estômago abre quando tem luz e fecha quando não tem luz, não é? Então, não tá difícil de entender isso. Só para lembrar, né? Existem aquelas tais plantas crassuláceas que têm um metabolismo CAM, aquele metabolismo próprio delas, né? Metabolismo ácido das crassuláceas, aquele grupo de plantas que vive em região seca, região desértica, né? Inclui o grupo das cactáceas, né? Primeiro, estas plantas já começam pelo fato que os estômatos dela ficam escondidinhos no parênquima. Tá lá, não tá na superfície, não tá na epiderme. Segunda coisa, os estômatos abrem à noite, lembram disso?
O estômago abre à noite para captar gás carbônico que a planta vai usar durante o dia, porque se esse estômago abrir de dia, ao mesmo tempo que tem fotossíntese, tem também transpiração e planta de deserto não pode perder água de jeito nenhum, tá? Então, só para lembrar aqui, estas vão ter um mecanismo diferente de abertura de estômago, porque esse estômago vai ter que abrir à noite e não de dia, tá bom? Mas quando se pergunta sobre mecanismo de abertura de estômago, ninguém pega a exceção, que é a crassulaça, pega a regra, tá bom? Só para fechar de vez essa aula, é bom lembrar sobre a gutação ou sudação, só para a gente não confundir. Transpirar é perder água na forma gasosa, através dos estômagos. E a gutação ou sudação é a perda de água na forma líquida, né? Isso lembra o nosso suor, né? Até por isso o nome sudação. E a perda de água na forma líquida não vai acontecer pelo estômago. Pelo estômago é só na forma gasosa. Então, como é que a planta perde água na forma líquida? Através de glândulas presentes na epiderme, chamadas hidatódios. Também são chamados de, entre aspas, estômatos aquíferos, mas o nome correto para isso é hidatódio. Essa glândula que, fazendo um comparativo, seria equivalente à nossa glândula sudorípara, que perde água. E isso, essa perda de água, eles falam, mas por que uma planta vai suar? Por que uma planta vai perder água na forma líquida, né? Começar a gotejar. Que por acaso é o que você sente, às vezes você está em algum bosque, em algum parque, sentado num banquinho embaixo de uma árvore, cai umas gotinhas lá, você fala, mas não está chovendo. Aí tem sempre um que diz assim, é xixi de passarinho. Bom, para começo de conversa, xixi de passarinho é sólido, não é líquido. Lembra? É ácido úrico, sai uma pastinha branca junto com as fezes. Então, aquilo não é xixi de passarinho. Aquilo lá é a planta fazendo sudação. Então, especialmente nesses lugares mais úmidos, né? Tem bastante vegetação, você sente que o ar é diferente, o ar é úmido. Então, você sente também essas gotinhas caindo, isso é a sudação. E isso é explicado por quê? Porque quando você tem um solo muito encharcado, às vezes é preciso drenar esse solo, às vezes é preciso eliminar o excesso de água do solo. Por isso que às vezes a planta elimina através ali de gotas de água. Solo encharcado prolifera a bactéria aeróbica, consome o oxigênio do solo e mata a raiz que precisa respirar, tá? Então, não é porque a raiz está embaixo da terra que ela não respira, ela é viva, ela precisa de oxigênio. Então, solo encharcado não pode. E se chover demais? A planta tem que ter um jeito de drenar isso, tá bom? Por isso, a sudação é esse mecanismo. Ok, então esta aula é só isso mesmo, já vou passar aqui para os exercícios para a gente ir finalizando. Estão aqui, olha, começam na página 11. O que a gente tem aqui? O gráfico abaixo representa o padrão geral do comportamento dos estômagos num período de 24 horas. Né? Então, aqui eu tenho o grau de abertura dos estômagos versus a hora do dia. Então, de manhãzinha, 6 horas da manhã, eles ainda estão fechadinhos, né? Estão perto de zero aqui. E aí nós temos que aqui no meio da manhã há uma abertura intensa, né? Ao meio-dia sofre aqui uma certa queda, um certo intervalo aqui, né? Depois retoma e lá no final da tarde para início da noite, estômago totalmente fechado, começa a reabrir às 6 da manhã, quando o sol está nascendo, né? Primeira pergunta, qual a vantagem deste procedimento nestas plantas? Aliás, aqui ele fala, plantas tropicais fecham os estômagos no meio do período de luz, olha só, né? Então, a luz lá, né, com toda a sua intensidade máxima, meio-dia, o sol a pino no céu, e
o estômago fecha bem agora. Qual é a vantagem disso? Melhor dizendo, por que que no meio-dia o estômago dá lá uma fechadinha? Para É quê? para a planta não transpirar muito, né? Exato. Então, para evitar perda excessiva de água na transpiração. Transpirar é preciso, se não transpirar, a seiva bruta não sobe, como nós já vimos, tá? Mas transpirar demais pode implicar em desidratação e morte. Então, o estômago dá uma maneirada ao meio-dia, ele dá uma fecha por um certo período de tempo aí, né? E retoma um pouco mais tarde, quando a luz está um pouco menos intensa, né? Então, o estômago ele faz mesmo este controle, ele se preocupa com uma eventual desidratação, então ele tem que cuidar disso também, né? Na verdade, esse controle ele é exercido pelo ácido abscísico, aquele hormônio que a gente viu. A planta começa a perceber que ela está ficando desidratada, esse hormônio entra em ação, fala, não quero saber se tem muita luz, eu sei que com muita luz o estômago deveria abrir, tá? Mas agora não. Agora não, agora tem a hora de fechar, porque senão a planta vai morrer desidratada. Então, existe este controle visando aqui a preservação da planta. Na letra B, qual a desvantagem desse comportamento? Se o estômago fecha, né, claro, que a vantagem é maior do que a desvantagem, até por isso é que a planta faz isso, né? Mas neste período em que o estômago fica fechado, o que ela deixa de fazer? Troca gasosa? Também. E através dessa troca gasosa, a fotossíntese. Veja bem, a luz está lá, né, intensa, poderia ser utilizada para a fotossíntese, mas a fotossíntese não vai acontecer, porque o estômago está fechado e o gás carbônico não entra. Então, nesse período, a planta deixa de fazer fotossíntese, porque o fechamento do estômago impede a entrada de gás carbônico, certo? Então, se perde um pouquinho na fotossíntese, mas vamos dizer, não vai ter assim tanto prejuízo, né? Tem tantos outros momentos, tantas horas de luz que podem ser utilizadas aí para fotossíntese, não é esse períodozinho que vai fazer diferença, mas é necessário fechar para evitar o mal maior, que é a desidratação. Beleza, então, vamos lá, próxima questão, exercício 2. A figura abaixo mostra um corte esquemático de uma folha na região de um estômago, tá? Então, a gente vê aqui a epiderme superior, com cutícula. Lá na epiderme inferior está aqui representado o estômago. A câmara subestomática, esse espaço que tem aqui dentro do parênquima, né? Está cheia de ar. E a gente vê aqui, olha só, um fluxo de água para essa região, né? E que a água que vai sair aqui na forma de vapor, na transpiração, e ao mesmo tempo que o estômago aberto permite a saída da água na transpiração, também a entrada de gás carbônico que se dirige lá às células do parênquima clorofiliano, que são as que têm a clorofila, são as que farão com esse gás carbônico a fotossíntese. Muito bem, vamos lá à primeira pergunta. Será que está aqui mais para baixo? Aqui. Qual o processo físico que explica o movimento da água em A no esquema? Olha, com uma palavra a gente responde. Aliás, falou em movimento de água, estamos falando de quê, pessoal? Osmose? Sim, não tem outra coisa, né? Porque difusão é soluto.
transporte ativo e soluto, né? Então, falou em transporte de água, não tem para ninguém, é osmose. Vamos lá para a letra B, então. Qual o tipo de transporte passivo que explica a saída de água em B no esquema? Bom, a saída de água em B é por transpiração. Nossa, Sheila, mas isso é um tipo de transporte passivo? Sim, porque o que é um transporte passivo? A definição do transporte passivo é um transporte que ocorre, né, sem gasto de energia. Ou seja, a transpiração vai acontecer espontaneamente, não vai precisar gastar energia para ela acontecer. Então, o tipo de transporte passivo que está acontecendo ali em B, né, é a transpiração, saída de água, faltou acento, gasosa. Ok? Mais uma perguntinha aqui. O esquema abaixo refere-se ao transporte nas plantas, né? Então, veja que ele vai recapitular aquele conteúdo de subida e descida da seiva. E quais podem ser as palavras que preenchem corretamente os quadros aqui de A a F? Então, vamos fazer a memória aqui, vamos relembrar essa questão da subida e descida da seiva. Vou colocar aqui. Letra A. Transporte nas plantas de água e minerais. Então, água e minerais nas plantas. Ele vai de A para B. Quem é A? Que órgão vegetal que é A? Seria um órgão vegetal ou seria o solo para a raiz? E seria o órgão vegetal. Então, seria a raiz. Certo? Sim, raiz para o xilema. Água e minerais vai da raiz para letra B. Xilema? Folhas, sei lá. Já pensou, claro, vai para o xilema, mas o destino final seria a folha. Certo? Água e minerais vai por meio de quem? Aí sim, vai por meio do xilema ou lenho, que é o outro nome para xilema, e sobe por causa da tensão, coesão, transpiração. Esse é o principal mecanismo que explica esta subida. Ok, vamos lá. Letra D. Os açúcares vão deste lugar, letra D, para E. Então, D representa a folha, o local de síntese, para E, que representa a raiz, o destino final, né? E vai por meio de F, que é quem? Floema. Floema. Certo? E esta descida é por meio de um fluxo de pressão, então vai de arrasto, né? Então, é a pressão que arrasta a seiva elaborada para baixo. Pessoal, é só isso então nesta aula, tá? Então, uma aula breve, é uma aula que não é de um conteúdo que não é difícil de ser compreendido. Só vou deixar aqui para vocês a mais algumas atividades lá do caderno de atividades, a parte complementar. Bom, de transpiração eu já passei os exercícios, deixa eu ver se eu separei algum aqui, que seja de abertura de estômago. Eu coloquei só o número 9, tá? Eu não sei nem se eu já tinha dado ele para vocês, mas seria só o exercício 9, que ele fala especificamente da abertura de estômago. Nem tem muito o que falar disso, porque é um padrão, tá? Então, terminamos aqui mais uma aula da nossa apostila. Então, a parte de fisiologia vegetal
tá concluída, beleza? À frente ainda tem 2 aulas de ecologia, mas eu vou deixar para um outro momento. Eu vou passar para frente B, eu sei que o meu tempo está limitado, tem só... Até que não, né? Até 9h50, então tem até bastantinho tempo. Então, já que eu consegui concluir essa aula rapidamente, já vou entrar na próxima. Eu vou migrar para frente B agora. E vou começar a trabalhar com vocês histologia animal. Este conteúdo, ele vai nos ajudar muito a entender a fisiologia humana. Até, ao meu ver, ele deveria ter sido até dado antes de começar a fisiologia humana. Nós já começamos a estudar a fisiologia humana e, ao meu ver, a histologia deveria ter sido dada antes deste assunto de físio. Mas, de qualquer modo, ele vem agora e ele vai vir sempre que ele vier, ele vai nos permitir uma compreensão melhor da fisiologia, tá? Então, entendendo a histologia, você entende a fisiologia. A histologia é a ciência que estuda os tecidos, né? Então, tecidos são conjuntos de células. E os conjuntos de tecido formam os órgãos, cujo conjunto de órgãos formam, então, os sistemas, que é o que a gente estuda lá na fisiologia. Então, se você quer entender o coração, que é um órgão, nada é melhor do que você entender do que ele é feito, dos tecidos que formam este órgão. Você quer entender como funciona o pulmão, o estômago, como é que o estômago absorve nutriente? Nada melhor do que você entender os tecidos que formam este órgão, tá bom? Então, quando a gente aprende a definição de tecido, geralmente é assim que dizem pra gente. Ah, tecido é um conjunto de células. Mas o tecido, ele pode ser só isso mesmo, mas ele pode ser muito mais que isso, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Eu vou pegar aqui o Planeta Bio. Ele traz pra gente, na introdução, um pouco disso que eu quero falar agora, que é a definição, o conceito de tecido. Para a gente ampliar um pouco mais, para a gente não ficar só naquela, tecido é um conjunto de células. Não, tem muito mais para falar, certo? Então, como eu disse, há tecidos que de fato são constituídos unicamente de células, tá? E não são todas iguais, não. Por exemplo, se a gente pensa assim, o sangue é um tecido, porque ele é um conjunto de células. Lá eu tenho plaquetas, eu tenho hemácias, eu tenho leucócitos, certo? Então, eu tenho células diferentes, tá? Você vai dizer, Sheila, mas plaqueta não é célula, é fragmento celular, mas tem origem numa célula que é o megacariócito, que depois nós vamos estudar. Então, de uma forma ou de outra, veio de uma célula. Então, o tecido ele é um conjunto de células diferentes. Tudo bem? Então, essa é a definição fundamental de tecido. Mas tecido não é só formado por células, tá? Claro, tem tecidos que são meramente um conjunto de células, mas tem tecido que, além das células, tem substância intercelular. Sheila, o que é isso? Pensa comigo. Substância intercelular. É uma substância que está entre uma célula e outra. Não é isso que o nome está dizendo? Substância intercelular é uma substância de natureza química proteica que fica entre uma célula e outra e a sua finalidade é fazer conexão, tá? Porque em um tecido pode haver a necessidade das células estarem bem conectadas umas às outras. Então, mais do que um monte de célula aglomerada, eu preciso de uma substância que ligue uma célula na outra, tá bom? Então, há tecidos que, além de células, apresentam essa substância intercelular. E pode ter um terceiro componente, tá? Esse terceiro componente a gente chama de líquido circulante.
porque ele pode ser o sangue, ele pode ser a linfa, que é um líquido que vai passar lá perto dessas células, para levar até elas oxigênio, nutrientes, tirar resíduos, gás carbônico, certo? Você vai dizer, Sheila, então todo tecido tem os 3. Não, tem tecido que é feito só de células. Tem tecido que é formado de 2 desses elementos. E há tecidos que são formados dos 3 elementos, ok? Então, o tecido pode ser formado de até 3 elementos diferentes. Então, em cada tecido que a gente for estudar aqui, eu vou dizer para vocês se ele é formado de 1, 2 ou dos 3 componentes, tá bom? Muito bem, como a gente está fazendo a introdução bem geral assim, então primeiro a gente já entendeu o que é um tecido, beleza? No mínimo, ele é um conjunto de células diferentes, mas pode ter 2 ou até um terceiro componente aí, certo? Agora vamos classificar. Nós dividimos os vários tecidos que existem em 4 grupos, em 4 categorias, que são estes que estão aqui apresentados no slide. Nós temos o tecido epitelial, então esse aqui é uma variedade. Nós temos o tecido conjuntivo, esta é a segunda variedade de tecido. O tecido muscular, é uma terceira variedade. E o quarto tipo de tecido é o tecido nervoso. Nossa, Sheila, mas só esses 4 tipos? Só 4 tipos, mas cada tipo tem subtipos. Então, não se preocupe não, tá? Você vai dizer, cadê o tecido sanguíneo? Ele é uma modalidade de conjuntivo. É uma subdivisão do conjuntivo. Tá bom? Então, nós dividimos os tecidos, classificamos os tecidos em 4, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, mas para cada tipo ele pode se desmembrar em subtipos, como, por exemplo, o epitelial, que é o assunto da aula de hoje, né? Ele pode ser epitelial de revestimento ou epitelial glandular. Se ele for epitelial de revestimento, sua função vai ser cobrir superfícies. E, claro, se cobre, protege também, né? Só que o epitelial glandular, a finalidade dele é formar glândulas. Todas as glândulas, sejam elas exócrinas, como a sudorípara, a salivar, a mamária, sejam elas endócrinas, como a hipófise, a tireoide, né? Sejam elas mistas, como é o caso do pâncreas, do testículo, do ovário, beleza? Tá? Então, o tecido epitelial glandular forma as glândulas. Vamos ao tecido conjuntivo, que é o grupo de tecidos que tem mais modalidades, mais subtipos. Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. Este daqui, ele recebe essa classificação, propriamente dito, porque ele cumpre à risca a finalidade de um tecido conjuntivo. A finalidade do tecido conjuntivo geral é fazer conexão entre tecidos. Por isso esse nome, conjuntivo, que vem de conjunção, que é a ação de juntar coisas com outras. Ó, conjunção. Vou juntar coisas com outras coisas. No caso aqui, vamos juntar um tecido a outro tecido. Então, o tecido conjuntivo é aquele que vai fazer conexão, beleza? Se ele for o conjuntivo propriamente dito, essa é a única função dele, ele serve para isso, tá? Para ligar tecidos entre si, é só o que ele vai fazer. Então, ele cumpre à risca esta função. Os outros subtipos de tecido conjuntivo também fazem conexão, mas muito mais do que isso. Por exemplo, o adiposo. Mais do que fazer conexão, ele é um tecido de reserva energética. O hematopoiético, que é o sanguíneo, mais do que conectar todos os tecidos entre si. Esse faz muito bem isso, porque ele caminha o corpo todo, não é verdade? Mais que isso,
ele atua na oxigenação, na nutrição das células, ele atua auxilia na excreção, ele auxilia na distribuição de calor pelo corpo. O que mais que o sangue faz? Ele nos protege através dos leucócitos de micro-organismos e ainda por cima, por causa das plaquetas, ele ainda coagula, se caso a gente tiver um rompimento de vaso, a gente conserta. Olha que loucura, gente. Quanta coisa que esse tecido faz, além de conectar tecidos entre si. Cartilaginoso e ósseo. São dois tecidos conjuntivos, vão fazer conexão entre tecidos, mas ambos têm aqui a finalidade de sustentar. Com que diferença? O cartilaginoso é mais flexível do que o ósseo. Basicamente essa, claro, existem outras diferenças que depois nós vamos considerar aqui também. Mas basicamente essa é a diferença. Ok? Tá? O tecido entre os tecidos conjuntivos, ele, acho que juntou aqui dentro deste, aqui propriamente dito, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, ele ainda pode ser subdividido em frouxo ou denso. E o denso ainda é subdividido em denso modelado e denso não modelado. Vocês verem como tem variedades aqui. Beleza? Vamos ao tecido muscular. O tecido muscular, eu tenho que ele pode ser dividido em três subclassificações. Ele pode ser o estriado esquelético, o estriado cardíaco ou o liso ou não estriado. Beleza? Então, cada um deles, todos são musculatura, né? Só que eles têm padrão de contração diferente, eles têm uma morfologia da célula diferente, tá certo? O cardíaco, por exemplo, né? Com esse nome a gente já entende que é ele que vai formar o coração. O esquelético é aquele que está em associação com os ossos, entende que tem diferença aqui? E o tecido nervoso, que a gente não faz essas subdivisões, tá? Mas como a gente já estudou o sistema nervoso e falou que tem neurônio que é sensitivo, neurônio que é motor, tem neurônio que é associativo, então estas seriam, vamos dizer, as subdivisões do tecido nervoso, que de um certo modo eu já adiantei um pouco para vocês. Internet. Deu uma instabilidade aqui, então eu pausei minha fala, tá? Então, o tecido nervoso, de certo modo, nós já estudamos, porque lembra que eu falei quando a gente estudou sistema nervoso? E até por isso a gente demorou mais no nervoso, porque o tecido nervoso que deveria ter sido estudado antes da fisiologia do nervoso, não foi. Né? Então, quer dizer que agora a gente consegue passar mais rápido por ele, porque podemos até dizer que esse assunto já foi dado, porque a anatomia do neurônio, as partes do neurônio, as funções de cada uma das partes do neurônio, tá? E os tipos de neurônios. Então, um pouco disso, né? Vamos apenas, digamos, recordar o que, na verdade, nós já vimos, tá bom? Então, começando a primeira aula de histologia, depois dessa introdução, nós vamos começar pelo primeiro grupo de tecido, que é o tecido epitelial de revestimento. Primeiro vamos falar bem no geralzão. Independente se é revestimento ou se é glandular. O que é comum ao tecido epitelial? Só uma observação aqui. Tem gente que fala assim, eu sei o que é o tecido epitelial. O tecido epitelial é a pele. Cuidado que não é isso não, tá? Por que não é? Porque a pele é um órgão. A pele não é um tecido, a pele é um órgão, né? Aliás, é o maior órgão do corpo humano, que te reveste por dentro e por fora. E por que a pele é órgão? Porque ela é formada de várias camadas de tecido. A primeira delas é a epiderme, que é o tecido epitelial, esse que a gente vai falar agora. Mas tem outras, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo tecido epitelial, o tecido que vai formar a primeira camadinha da pele. Como são as células desse tecido?
muito unidas. Então, são justapostas. Esse é o termo que a gente usa para dizer que elas são muito unidas entre si. Gente, agora parece que a gente vai entrar num problema aqui, ó. Um paradigma aqui, ó. Olha só isso aqui. Eu acabei de dizer que essas células são justapostas, não são? Né? Só que elas têm pouca ou nenhuma substância intercelular. Lembra aqueles 3 componentes que eu falei no início? Eu disse que a substância intercelular, ela existe para colar uma célula na outra. Então, parece que estamos diante de uma contradição. Você acabou de dizer para a gente, Sheila, que as células são bem unidas, mas não tem substância intercelular colando essas células? Não tem. Ou se tem, é muito pouco. E por quê, gente? Me explica isso melhor para a gente. Essa substância intercelular, ela é proteica, ela é gelatinosa, tá? Ela lembra mais ou menos a consistência de uma clara de ovo. E a presença dela, né, gera um espaço vulnerável entre uma célula e outra, que, por exemplo, um micróbio conseguiria atravessar. Então, como o tecido epitelial, especialmente o de revestimento, ele quer fazer um paredão, ele quer fazer uma barreira entre você e o meio externo, né? Então, se tivesse substância intercelular, legal, as células estariam bem presas umas às outras, mas seria uma substância de textura mais mole e isso não protegeria bem. Tá, agora eu entendi, mas me explica como é que as células podem ser bem unidas sem ter essa substância intercelular. Aí você vai ter que lembrar lá no primeiro ano do ensino médio, que nós aprendemos que, às vezes, as células têm na sua membrana algumas diferenciações, como, por exemplo, os desmossomos, né? Que são fibras que amarram lateralmente uma célula na outra. Né? Então, é quase como que uma costura entre uma célula e outra. Ou as interdigitações, que são dobras da membrana de uma célula, que se encaixa perfeitamente com a célula do lado, a vizinha. Então, tem jeito de ficar bem unida sem ter substância intercelular? Sim, por meio de desmossomos e interdigitações. Beleza? Ok. Esse tecido epitelial, ele pode também ter função de absorção de coisas, tá? Você sabe que você aplica um creme na pele e ele não fica lá, ele é absorvido. Ou pensando mesmo no epitélio de dentro da gente, do intestino, não é? Ele absorve os nutrientes. Então, veja que o epitélio também tem essa finalidade, né? Então, as células que constituem o epitélio podem ter, se sua função for a absorção, microvilosidades, que nós também já estudamos no ano passado, que são aquelas diferenciações, aquelas dobras superficiais na membrana que vão permitir uma melhor absorção. Então, vamos ver se ficou claro. O que é o tecido epitelial? É aquele que apresenta células justapostas, embora com pouca ou nenhuma substância intercelular, beleza? Que para estarem bem ligados vão ter que ter aí desmossomos e interdigitações, e que podem ou não ter microvilosidades na superfície, se sua função também for absorver. Tudo bem até agora, pessoal? Aham. Beleza. Lembra que eu falei que os tecidos podem até ter 3 componentes? Certo? Célula tem que ter sempre. Sempre, 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 senão não é tecido. Então, célula tem? Tem. O que mais? Substância intercelular nós já vimos que não tem. Essa não tem. Será que tem líquido circulante? Não tem. Tá?
Então, o tecido epitelial é um tipo de tecido constituído unicamente por células. Sheila, que loucura! Como assim? O sangue não chega nessas células, não passa por lá? Não passa. Como é que elas se alimentam? Como é que elas respiram? Por difusão. Elas vão receber nutrientes dos tecidos que estão abaixo dela. Tá? É por isso que o tecido epitelial sempre está apoiado num outro tecido, que é um conjuntivo propriamente dito, chamado lâmina basal. O que é a lâmina basal? Você tem o epitélio, tecido epitelial, embaixo dele tem um tecido conjuntivo que forma essa lâmina basal. Para que serve esse tecido conjuntivo? Esse tecido conjuntivo aqui de baixo tem sangue passando lá. Ou seja, ele vai ter oxigênio e nutriente. Ele vai ter que, por difusão, nutrir, oxigenar e retirar os excretas, no sentido contrário, do tecido epitelial que está lá em cima. Moral da história: se você corta a epiderme, né, que é o tecido epitelial, você não sangra. Certo? Já aconteceu de você fazer algum cortinho aí superficial, que até doeu, até ardeu, mas não sangrou? Aham. Pois é, com papel às vezes a gente se corta assim, né? Então quer dizer que você pegou só esse tecido epitelial. Então, neurônio ele tem. Claro, você toca, você sente, você corta, você sente, você belisca, você sente, mas não sangra. E se sangrar, é porque pegou tecido mais interno, é outro tecido, porque esse não tem sangue. Ah, então, vamos lá. É um tecido que daqueles 3 elementos só tem células? Sim, só tem células. Não tem os outros 2. Beleza, vamos lá. Passo à frente. Ah, já deu o nosso tempo. 9h50. Não é isso? Aí eu querendo extrapolar aqui, né? Ok, então. Amanhã tem mais histologia. Muito mais. Tchau, tchau, então. Até então, Sheila. Tchau.